brasileiro tricampeão de Fórmula 1. Mansell teve que esperar mais para conquistar um título. A terra começou a tremer na McLaren em 88. Senna, 5 anos mais novo que Prost, chegava à equipe trazendo os motores Honda com ele. Ayrton já havia mostrado seu talento com corridas espetaculares em carros inferiores. Na Toleman, em 84. Passa por Niki Lauda! Em 3 temporadas na Lotus. Ayrton Senna vem do Grande Prêmio de Portugal! Mas na McLaren, enfim, tinha carro para brigar pelo título. Um dia estávamos andando de bicicleta e ele disse: John, o que você acha da McLaren? O que eu posso esperar? Eu disse: é a equipe do Alan. Então ele parou a bicicleta e disse: não. Se eu for para lá, vou elevar o nível deles. Vou destruir o Prost. E a briga começou rápido. Prost arma o bote para cima de Senna, que fecha a entrada para outra McLaren. Mas Prost acaba vencendo o duelo e ficando com a liderança. Acho que não existiu rivalidade igual Ayrton Senna e Alain Prost. Senna, para mim, sempre o melhor de todos os tempos. Prost, o professor. Além de vitórias, eles trocavam ultrapassagens sensacionais. Lá vai Senna pra cima de Prost, ficou com a preferência de tudo. Prost vem por dentro. Senna ficou encaixotado e o Prost fez a ultrapassagem. No Japão, Senna precisava de uma vitória para conquistar o seu primeiro título mundial. Só que o motor morreu na largada. Ficou Ayrton Senna na largada. Mas em 4 voltas já tinha passado por 10 adversários. Ele vai por dentro. Na volta 28, Prost foi a última vítima. Tirou para botar por dentro. Prost espreme. Senna bota o carro, vai para a ultrapassagem. Antes da vitória e do título. Ayrton Senna, do Brasil! Campeão mundial de 1988! Eu tenho só 28 anos, eu tenho uma vida toda pela frente. Eu tenho muito para aprender na minha vida e muito para dar. As pessoas queriam ver se ele era mesmo isso tudo que se falava. Então ele sentia essa enorme pressão em cima dele de provar que ele realmente tinha capacidades. Quando ele ganhou, é como se isso acalmasse ele próprio. Em 89, na relargada do GP de San Marino, Senna descumpriu uma combinação de não atacar quem chegasse à frente na primeira curva. Prost ficou furioso e foi aí que o caldo entornou de vez. E foi nesse clima que Senna chegou ao autódromo de Suzuka naquele ano. Tem largada, Prost larga melhor. Precisava vencer para seguir com chances de ser campeão. Senna vai mais lá fora na zebra. Eles chegam na chicane, Senna meteu por dentro, vai bater, vai bater. Assim bate o favorecido é Prost. Senna ainda voltou, venceu na pista, mas foi desclassificado por ter cortado a chicane. O caso teve interferência de Jean-Marie Balestre, então presidente da Federação Internacional de Automobilismo e amigo de Prost. Fiz o que eu pude, dentro das condições, fiz o que era correto, o mais seguro. Não aguentando mais a convivência com Ayrton, Prost trocou a McLaren pela Ferrari. Em 90, mais uma vez, Suzuka estava no destino dessa rivalidade. Mas agora, era Prost quem precisava vencer, para ainda ter chances de título. Senna estava inconformado, porque apesar de pole, ficou no lado sujo da pista. Antes da corrida, Ayrton confessou seus planos a Berger, seu companheiro na McLaren. Estávamos sentados nos boxes antes da largada. Eu acho que estava na segunda fila e ele disse: bem, você está no meio do show hoje, porque olhe na primeira curva. Então eu sabia o que ia acontecer. Foi divertido. E você disse alguma coisa? Eu disse ok. Deixa eu ver o que vai acontecer. Luz verde, Senna tenta arrancar na frente, Prost largou melhor e tomou a frente Prost. À frente, Alain Prost, Senna força, vai por dentro. Aí a batida dos dois e aí se seguir a prova é final de campeonato. Alain Prost e Ayrton Senna, os dois logo na largada. Senna e Prost, Senna das costas para Prost. Ele procurou arriscar a vitória ali da corrida e foi um grande erro da parte dele, porque na posição que ele estava no campeonato ele nunca poderia ter arriscado. Em
Em 91, Senna conquistou uma de suas vitórias mais emocionantes, a primeira no Brasil. Um problema no câmbio o obrigou a fazer as últimas voltas apenas com a sexta marcha. Aponta a Senna! Vai pra vitória! Ayrton! 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 Senna no Brasil! Foi difícil sair do carro e levantar o troféu. Ele tenta de todas as formas erguer o troféu. Senna ganhou as 4 primeiras corridas da temporada. E põe lá em cima. Série interrompida por Piquet. Na Benetton, o brasileiro venceu o GP do Canadá. Foi a última vitória do tricampeão na Fórmula 1. Depois de 14 temporadas, Piquet se aposentou da categoria no final do ano. A Williams de Nigel Mansell era a maior rival do brasileiro. Com 4 vitórias, Mansell se aproximou de Senna na pontuação. Mansell e Senna chegaram aqui em Barcelona em pé de guerra. E na reunião dos pilotos, antes da corrida, o brasileiro chegou a confrontar o inglês, lembrando que os 2 últimos campeonatos haviam sido decididos com acidentes. E que se ele continuasse dirigindo assim, provavelmente iria acontecer a mesma coisa. E vocês acham que adiantou alguma coisa essa conversa? Essa reta aqui é o cenário da resposta. Agora o Mansell vai. Eles vão dividir a curva, Senna olha de lado, vai o Mansell, eles vão, roda com roda, Mansell para fazer a ultrapassagem. Mansell levou a melhor e venceu a prova. O Autódromo de Suzuka era a casa das decisões dessa era de ouro. Mas Mansell, assim como em 87, seguia errando demais. Faz correto, Mansell, acaba o campeonato mundial, porque aí ele não consegue mais voltar. Senna foi o segundo brasileiro tricampeão da Fórmula 1. Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1. 92 foi o ano da Williams. Com uma antecedência jamais vista, Nigel Mansell varreu os oponentes com 9 vitórias em 16 corridas. E, enfim, pôde comemorar o seu tão esperado título mundial. Piquet, Mansell, Prost e Senna. Protagonistas de uma era de ouro. Pilotos que transformaram a Fórmula 1. 4 personalidades bem diferentes, mas cada um à sua maneira. Geniais. A criação de um campeonato dava forma e nome a uma paixão. A Fórmula 1 surgiu em 1950, mas os grandes prêmios já existiam há muito mais tempo. O próprio GP de Mônaco é mais velho que a Fórmula 1, tendo sido disputado pela primeira vez em 1929. E já naquela época, os carros eram muito potentes. Para mim foi uma experiência fantástica, porque eu pilotei o carro a Mercedes de 1938. Era impressionante, porque era muito forte o motor. Silverstone, na Inglaterra, recebeu o primeiro grande prêmio de Fórmula 1. Giuseppe Farina foi o vencedor. O piloto italiano também foi o primeiro campeão mundial da categoria. Mas nesse grid também estava um argentino. Foi quando ele chegou. Quando ele decidiu viajar à Europa e estava para embarcar no avião, ele disse: tomara que eu consiga conquistar ao menos uma vitória para poder recompensar o esforço das pessoas que acreditaram em mim. Juan Manuel Fangio foi campeão pela primeira vez já na temporada seguinte, em 51. Ninguém foi páreo para a Ferrari de Alberto Ascari nos 2 anos seguintes. Mas em 1954, Fangio iniciou um dos maiores domínios que a Fórmula 1 já viu. Conquistou 4 títulos seguidos.
Chico Landi foi o primeiro brasileiro a correr na Fórmula 1 em 1952. Ele abriu o caminho para pilotos como Gino Bianco, Nano da Silva Ramos e Fritz Dorey. Bom, os anos 50 era tudo muito diferente, né? Primeiro não havia dinheiro praticamente, os carros eram muito mais parecidos com os carros de rua, não havia a segurança que existe hoje. Ainda nos anos 50, pilotos como Stirling Moss também fizeram bastante sucesso. 4 vezes vice, para muitos, o inglês foi o maior piloto que nunca foi campeão. Mas, sem dúvidas, o grande nome da Fórmula 1 em seus primeiros anos era o do argentino Juan Manuel Fangio. Pentacampeão da categoria, ele venceu quase metade das provas que disputou e se tornou ídolo de várias gerações de pilotos. Ontem à noite tive a oportunidade de, em Buenos Aires, estar com o Fangio, que para mim é o maior de todos. No museu em Balcarce, cidade natal de Fangio, estão expostos carros usados pelo argentino e os troféus conquistados. Já naquela época, Fangio era uma lenda. Eu não fui um piloto espetacular, apenas eficiente. Pero sim eficiente. Pessoalmente é um grande orgulho e pra gente é um privilégio falar dele. Fangio dizia que se um piloto tem medo, ele não pode correr, que não é uma questão de coragem, e sim de confiança. Na década de 50 e também na de 60, o automobilismo mundial e a Fórmula 1, infelizmente, ficaram marcados por inúmeras tragédias. Este é o capacete do acidente mais grave na carreira do pentacampeão. Na Itália, em 1952, por pouco o argentino não perdeu a vida na pista. O Jack Stewart fez uma conta quando eu tive com ele no fim do ano passado na Inglaterra. Ele falou para mim que ele perdeu 47 colegas, né, do esporte. E eu perdi 36 ou 37. Não havia nem cinto de segurança e era comum o piloto ser arremessado em um acidente. O filme Grand Prix mostra um carro caindo no mar Mediterrâneo em Mônaco. Algo que aconteceu de verdade. No GP de 1955, a Ferrari de Alberto Ascari foi parar no meio do mar. O bicampeão viria a morrer dias depois em outro acidente em Monza, na Itália. Nessas imagens do GP da Bélgica, no mesmo ano, a gente vê o circuito de Spa-Francorchamps sendo preparado para receber a corrida. Blocos de palha são colocados na pista para orientar os pilotos e diminuir o impacto em um acidente. Jim Clark foi um dos principais pilotos dos anos 60. Foi campeão em 63 e 65 com a Lotus. Em 68, ele participou apenas da primeira corrida da temporada. Clark também competia na Fórmula 2. Um acidente no circuito de Hockenheim, em 68, tirou a vida do escocês voador. Com esse carro, que não pesava mais de 600 quilos, com umas rodas extremamente finas, meu pai chegou a andar 320 km por hora numa reta. O pior acidente na história da Fórmula 1 aconteceu em Monza em 1961. A Ferrari de Wolfgang von Trips voou sobre o público, matando, além do piloto alemão, outros 15 torcedores. Mas, após 70 anos de história, a coragem desses homens ainda é a maior marca desse período. Foram anos loucos, vividos por pilotos fantásticos.